Abra sua Bíblia comigo, no livro de 3 João. 3 João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, versículo 6 em diante. Se você não tem uma Bíblia, se você quiser pescar aí num colega que está do lado, no celular, na Bíblia mesmo, fala assim, compartilha comigo a palavra de Deus aí, meu irmão. Se ele não te liberar a palavra, vai aparecer no telão, de qualquer jeito você vai ler a palavra de Deus junto comigo. Diz assim, eles falaram à igreja a respeito do seu amor. Você fará bem se os encaminhar a sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Versículo 8 diz, pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nós tornemos cooperadores em favor da verdade. Quero repetir o versículo 8. Pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom, você que está nos visitando, você é muito bem-vindo, você que nos assiste também, mas nós estamos nesse culto, um tempo de alinhamento, chamado TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. É um tempo onde a Igreja do Senhor se reúne para poder estar um tempo de alinhamento do propósito da visão celular. Então, todos nós estamos aqui, somos lideranças, amém? Nós estamos aqui em líderes de região, cadê os líderes de região? Nós temos aqui os nossos supervisores de célula, cadê os nossos supervisores? Cadê? Nós temos aqui os nossos líderes de célula, nós temos aqui os nossos líderes de célula em treinamento, cadê você? Nós temos aqui também os nossos anfitriões, cadê eles? O povo mais lindo de todos, eu sou os anfitriões. E nós temos aqui também os potenciais líderes da nossa igreja. Onde está você? Sei que talvez não esteja encaixado em nenhuma dessas visões, mas você está aqui, você também faz parte dessa grande visão de alinhamento, de crescimento da visão celular da nossa igreja. Bom, eu quero falar aqui um pouco sobre o anfitrião que Deus usa, parafraseando um livro tão poderoso do Dr. Russell Shedd, onde ele fala sobre lideranças. Eu quero falar como um anfitrião também da célula mais linda dessa igreja, a célula Noah Dias. Cadê, gente? Não. Faz isso não, faz comigo não, gente. Estou exposto aqui. Célula Noah Dias. Aleluia! Glória a Deus! Gente, faltou não. Olha lá, o líder está aqui, ó, servindo. Ó, Alan, pastor, ali, ó, está uma benção. Está ali atrás, Cirlinha também está lá atrás servindo. Eu tenho certeza que os nossos irmãos também estão aí pela fé em nome de Jesus. Esse texto, quero ser bem rápido aqui, esse texto que nós acabamos de ler, é uma carta que João, o apóstolo de Cristo, ele envia para um líder da igreja, Gaio. Ele está instruindo a esse líder a respeito da hospitalidade. Ele está falando a respeito de como é bom e como é preciso receber bem aquelas pessoas que anunciam a mensagem do Evangelho. Por isso eu quero enfatizar sobre a importância de ser um bom anfitrião. Às vezes, por ser uma palavra direcionada, às vezes a gente, por não estar nessa função ou nesse papel ainda, mas eu creio que Deus vai levantar muitos anfitriões aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Isso é importante para que toda a equipe, todos aqueles que estão coordenando alguma região, que lideram uma célula, que estão em líderes de treinamentos para os próprios anfitriões, aquele que deseja se tornar um anfitrião, é importante para a gente possa ter um tempo de alinhamento. Bom, o contexto é esse, o contexto em que o apóstolo João, ele implanta a igreja e depois ele manda uma carta de recomendação. E a recomendação, a gente pode resumir nesse versículo 8, que diz, mais uma vez,
É, pois, o nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Que irmãos? Aqueles irmãos que estão se reunindo em casas para anunciar a mensagem do Evangelho. Isso nós temos um objetivo, para nos tornar cooperadores em favor da verdade. A verdade aqui é a verdade do Evangelho. E o João vai fazer essa recomendação porque Gaio tinha todos os requisitos para poder receber alguém na sua própria casa. Não era alguém que era desconhecido da igreja, não era alguém que estava longe dos propósitos da visão da igreja, não era alguém que tinha dificuldade de relacionamento, muito pelo contrário. Gaio é aquela pessoa que entendeu o propósito da célula e por isso ele tem a capacidade e tem o direcionamento do próprio apóstolo João em receber homens de Deus, para hospedar homens de Deus na sua própria casa. E às vezes a gente, dentro de uma ordem hierárquica, a gente entende que o mais importante seja os pastores de região, e depois a gente vai para os supervisores, e depois nós temos os líderes de célula, depois nós temos os líderes em treinamento, e depois nós temos os anfitriões. Mas na verdade, se a gente parar para pensar, tudo isso faz parte de uma grande engrenagem, e que se nós pararmos para pensar, é bem possível que se nós não tivermos um anfitrião que seja alguém que detém essas qualidades, ou um anfitrião que entende, ele tem o potencial de destruir uma célula. O anfitrião que não compreende, não entende o seu papel dentro desse organograma que funciona tão perfeito, porque é algo bíblico, é algo que a igreja primitiva se estabeleceu através de reuniões, e essas reuniões aconteciam em casa. Se a gente não está bem alinhado e ajustado naquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos traz como um molde, como um parâmetro para a gente seguir, é bem possível que a igreja não avance, a gente não conquiste. Tudo isso que nós estamos há anos e anos, e aí apesar de estar aqui na igreja apenas 9 meses, eu já me incorporo nessa visão que a igreja tem estabelecido há anos. A gente não progride, porque pode ser que a gente tenha bons líderes, a gente tenha bons supervisores, a gente tenha vários líderes em treinamento, mas se nós tivermos aonde recepcionar essa célula, se nós tivermos um ambiente que seja agradável, se nós tivermos um ambiente que nós nos sentimos como alguém que é convidado para um jantar, e aí eu estou aberto a esse convite de forma aberta à igreja, e ao final do culto eu estarei recebendo esses convites. Eu posso deixar até meu telefone aqui, 31995919576. Para esses convites ao WhatsApp, você pode mandar mensagem, e eu vou estar recebendo e a gente vai estar em comunhão. Mas é extremamente importante, estão entendendo o papel precioso de alguém receber as pessoas em casa? Porque nós estamos falando, e o tempo todo nós estamos falando que nós somos a família de Deus, amém? Nós estamos falando que, na verdade, desde de quando nós aceitamos a Jesus, desde quando nós levantamos as nossas mãos, os pastores sempre nos direcionam e dizem que nós agora fazemos parte de uma grande família, e que Deus nos adotou, e que nós somos agora filhos de Deus, e nada mais do que singular para poder representar esse lugar do que um lar e uma casa onde você possa receber os seus irmãos. Então, não sei, os anfitriões, cadê os anfitriões mais uma vez que estão aqui? Esse povo lindo, eu também sou anfitrião, como eu já falei. Talvez alguém está aqui e, através dessa palavra, Deus possa te despertar, para que você possa abrir as portas da sua casa, para receber homens e mulheres de Deus, para que a sua casa seja uma bênção, para que a sua rua seja uma bênção, para que essa cidade seja uma bênção, para que a nossa igreja seja uma bênção, que o reino do Senhor avance, para que o reino do Senhor cresça, e a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido. Amém? Primeiro a gente vai falar sobre, na verdade nós vamos falar sobre 3 pontos, para que nos tornemos anfitriões usados por Deus. Nós precisamos
entender aquilo que João vai dizer para Gaio, dizendo: você deve receber com hospitalidade. Um anfitrião que não conhece o propósito da célula não saberá a importância de um ambiente limpo e organizado. Uma pessoa que não entende que o propósito é que as pessoas possam ir até a sua casa, até o seu lar, para que no seu lar as pessoas se sintam acolhidas, se sintam ouvidas, se sintam amadas e, sobretudo, mais importante, ouvir a mensagem do Evangelho. Se você não entende o propósito final, que as pessoas ouvirem a respeito do Evangelho, você não entende de que você precisa organizar bem o ambiente da sua casa, para que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam em casa, para poder ouvir a mensagem do Evangelho. É por isso que eu falo que um anfitrião que não entende, não se agarra e não se apega nessa realidade, está levando a sua célula para o fracasso. Então, alguns pontos bem simples. É óbvio que é um tema que é muito vasto. A visão da MDA, são tantos textos, são tantos pontos que a gente pode observar em relação ao anfitrião, que em pouco tempo a gente não consegue sintetizar tudo, mas apenas algum ponto importante para que possa despertar isso no seu coração e a gente cresça nessa visão celular. A primeira coisa que você precisa fazer para ser um bom hóspede, para ser um anfitrião que Deus usa, você precisa deixar o ambiente limpo e aconchegante. Parece brincadeira, mas para algumas pessoas a gente precisa dizer que precisa limpar a casa. Às vezes as pessoas vão dizer: mas eu vou abrir a porta da minha casa, vai entrar gente aqui, vai sujar meu tapete, vai riscar minha parede. Meu irmão, essa parede não vê uma água já há tanto tempo. Talvez você levar uma célula para sua casa, pelo menos um dia na semana, é certeza que ela vai estar limpa. Então, eu aprendi isso, não que minha casa seja desorganizada, mas a importância de receber bem as pessoas. É muito ruim, e aqui o segundo ponto, deixar o banheiro limpo, com papel higiênico, toalha, sabonete, para que as pessoas possam usar. Às vezes as pessoas vão chegar depois do trabalho e precisa dar aquela regulada, para que ela possa abraçar o irmão. Pessoas que chegar numa casa em que você vai ao banheiro, vai usar o banheiro e você vê uma herança, e você não sabe o que você faz, se você deixa para lá. Às vezes a gente até esquece o que a gente iria fazer. Você vai jogar o cesto fora, está lá aquela obra de arte, aquela pintura abstrata, que você não sabe muito bem, que é terrível. Chegar num lugar com mau cheiro, você chegou num lugar com mau cheiro, você quer sair de lá, você não quer ficar lá. E a gente sabe que essas coisas diz muito do dono da casa. Ele fala: se o banheiro onde ele sabe que as pessoas vão usar, imagine o quarto, imagine debaixo da cama. Um tempo atrás, a gente foi fazer uma ação social na casa de um irmão, que ele pediu ajuda. E sabe aqueles programas de acumuladores? Junta tudo que você imaginar. É tanta tralha que não cabe ninguém, só lixo, aquela coisa imunda, a gente chegou, já tinha um cachorro, que a gente não conseguia entender qual era a raça, porque era muito pelo, era muita coisa. A gente olhava: que é isso? É um rato? É um gato? O que é? Que pet que é esse? A gente não sabia, mas era um cachorro imundo, fedorento, na porta da casa. Quem recebeu? Era o mulambo que recebia a gente, com aquela coisa, aquele odor, aquele barro de muito tempo, e a gente teve que limpar a casa daquele. A gente foi servir aquele rapaz limpando a casa dele. Meu irmão, você não tem ideia da crosta de coisa que a gente encontrava no micro-ondas, no fogão. A gente achou tanta peça íntima espalhada para
tudo quanto é canto que você imagina. Ele falou assim, eu pensei, assim, se o exterior dessa pessoa me diz isso, o interior está completamente comprometido. Então, receber uma célula é bom para que as pessoas se sintam em casa, mas é bom para você também, para você ter um comprometimento com a sua família, com sua casa. Então, essas coisas precisam ser observadas. Outra coisa, colocar o sofá, organizar o local, a fim de que as pessoas possam se ver. Então não faça lá na sua casa uma fila onde as pessoas vão ficar de lado e vão compartilhar uma olhando de um lado para a outra. Faça um círculo onde as pessoas possam se ver, se olhar. A célula é um ambiente em que você precisa olhar nos olhos da pessoa, porque às vezes nós estamos aqui e às vezes não conhecemos a pessoa que está do nosso lado, mas em casa é diferente. É ou não é verdade? Em casa a gente tem a possibilidade de conversar, de brincar, de olhar no olho, de perguntar. Então, crie esse ambiente onde as pessoas sejam instruídas a olhar um no olho do outro. Uma coisa importante sobre desligar os aparelhos de TV, rádio, celular. Um dia eu fui fazer uma visita a um jovem que pediu a visita, e eu cheguei, ele estava vendo o jogo do Atlético. Eu sou atleticano, queria ver o jogo, mas naquele momento não era o... Eu estou pensando, e aí, jovem, tudo bem com você? Aham. Falei, aí, você pediu... Não, só um minutinho, pastor. Filho do cão. Formigão, deixa eu te falar, desliga essa televisão aí, desliga essa televisão, porque você pediu uma visita para orar pela sua casa, pela sua família, pela sua mãe, e sua mãe está olhando aqui, você está assistindo televisão, desviando o foco, o olhar. Nesse período agora de eleições, onde nós temos o tempo e o momento de poder conversar sobre isso. Então amanhã, na sua célula, não deixe a televisão ligada nos programas de notícia, porque a mensagem que nós ouvimos no domingo foi uma mensagem tão poderosa. Você estava aqui no domingo? Foi bênção ou não foi? Você que não escutou, você que não estava aqui, eu te aconselho, vá no YouTube da nossa igreja, acompanhe a mensagem que a pastora Mara liberou sobre nós, uma palavra de encorajamento, uma mensagem que vai nos colocar de pé e nos fortalecer para enfrentar os dias que nós estamos prestes a enfrentar. Então, uma mensagem tão poderosa que nós vamos ouvir amanhã, na quinta-feira também, não pode ser dividida com ninguém. Você está lá, compartilhando, e do nada, uma notícia da rádio, um programa, uma vinheta, e aquilo todo mundo cai na brincadeira e a mensagem se perde. Então, para você ser uma pessoa que recebe bem as pessoas, e aqui eu não estou falando um papel do líder de célula ou do líder em treinamento, aqui eu estou dizendo sobre o papel do anfitrião, é você que precisa ver essas coisas. Para a gente ganhar tempo, o tempo vai correndo rápido. Para você ser um líder, ou para você ser um anfitrião, perdão, você precisa receber bem as pessoas, mas você também precisa ser aquele que é um bom cooperador. O cooperador é aquele que ajuda, aquele que dá um suporte. Você, como anfitrião, você precisa estar envolvido com as demandas da igreja. Você não pode ser uma pessoa em que, quando você chega na igreja, todo mundo começa a cantar, visitante, seja bem-vindo. Aquela pessoa que não está na realidade da igreja. Você não pode ser um anfitrião que diz, a chave da minha casa está aqui. Pega aqui em casa e pode fazer a célula. Não pode ser, você tem que estar inserido na visão da igreja, para a gente ganhar tempo. O anfitrião, e aí é um recado para aqueles que vão nomear, os líderes em treinamento, os supervisores, aqueles que estão cuidando das regiões, você precisa escolher pessoas que são maduras na fé, porque caso contrário, as pessoas que não têm esse amadurecimento, eu estou falando nem do próprio cristianismo em si, apesar de ser isso ser essencial, estou falando de pessoas que não têm o compromisso, é aquela pessoa que
sempre ficar em dúvida se ela vai desmarcar em cima da hora, se não vai marcar, qualquer probleminha ela está desmarcando. Qualquer coisa, essa semana aqui não vai dar não, porque a cunhada da prima da minha sogra, ela está passando mal, e aí eu estou mal com isso, eu não vou poder. E aí a gente fica disperso, a célula dispersa, a gente tem que correr atrás rapidamente de um outro local. Então, escolha pessoas maduras. Uma coisa para que você possa ajudar é entender que o anfitrião não é o líder da célula. O anfitrião é alguém que coopera. O anfitrião não é aquele que dá direção, aquele que... Você está na sua casa, amém, você está na sua casa, mas naquele momento, naquele horário, aquelas 1 hora que vocês vão ficar ali, a autoridade está sobre a vida do líder, amém? Ele vai direcionar, ele está caminhando com você, você tem confiança nele, você sabe que ele vai te dar o direcionamento correto, para que você seja uma bênção na vida da igreja, e para que você seja um cooperador, e usado por Deus poderosamente. E por fim, como diz o texto, sobre ser alguém que recebe com hospitalidade, alguém que está disposto a cooperar, você tem que estar a favor da verdade. Ser um anfitrião é muito mais do que receber as pessoas de forma natural, mas entender que a sua casa é um local específico e apropriado para a manifestação e expansão do reino de Deus. Você tem que ser um amigo do Evangelho. Você tem que amar as pessoas se convertendo. Para você ser alguém que está a favor da verdade, e eu falo que não é fácil ser um anfitrião, abrir a porta de sua casa, algo tão íntimo, algo tão seu, não é verdade? Aquele tapete que sua mãe costurou com tanto cuidado, e às vezes as pessoas vão chegar num dia de chuva, vão molhar o seu tapete, as pessoas que não vão embora de jeito nenhum, você fica, ai meu Deus do céu. E aí tem os meios de você, com amor, falar, meu irmão, meu amado, saia da minha casa, não, né, assim, meu irmão, meu amado, já vai dando a hora, amanhã é quinta-feira, é dia de trabalho, é duro, vamos lá, meu irmão, amanhã a gente conversa. Mas, na verdade, a caminhada no reino de Deus, ela também não é fácil. Se depender de mim ou de você, sem a ajuda do Espírito Santo, nada é fácil. Nós estamos, daqui a poucos dias, tendo mais um período de oração e de jejum. É fácil acordar às 6 horas da manhã para estar aqui em oração e em jejum? É fácil? Não é fácil. É fácil sair da igreja ou do seu trabalho e ir direto para a igreja às 18 horas para ter um momento de oração, de jejum? Não é fácil. É fácil ler a Bíblia? Não é fácil. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos tudo. Posso tudo naquele que me fortalece. Então, para que você seja alguém abençoado, para que você seja alguém útil no reino de Deus, eu quero te encorajar a você, nessa noite, se você entender que você precisa servir mais no reino de Deus, e a sua casa pode ser um ambiente apropriado, para que você seja uma pessoa que expanda a verdade do Evangelho, você pode nessa noite procurar o seu líder de região, o seu supervisor de célula, o seu líder de célula, e dizer, eu quero poder ajudar a expandir o reino de Deus nessa cidade, no nome de Jesus. Só para a gente encerrar, para a gente orar, a gente precisa estar muito sensível à voz de Deus. Eu estava há uns 3 meses aqui já em Boa Esperança, a gente não tinha uma célula fixa, nós estávamos, e aí eu procurei o Alain Honório, está servindo a gente aqui, e a célula acontecia na casa dele. E aí, ele e a Cirlin já eram líderes de célula, e estavam também recebendo a célula, ou seja, eles estavam acumulando a função de líderes de célula e também como anfitriões. E aí a gente via diariamente não, mas semanalmente, a correria que era de poder preparar tudo. E aí eles entenderam que precisava reformar a casa deles.
E uma terça-feira antes, e por isso esse momento é tão importante, desse alinhamento de propósito, a pastora Mara engatou uma série de mensagens a respeito de como deve ser essa condução da liderança. E eu lembro ela dizendo, um líder de célula não pode ser um anfitrião, porque uma coisa, outra coisa. Tem funções que ele precisa desempenhar, tem situações que ele precisa resolver que não precisa diretamente estar ligado a ele. No outro dia, eu peguei o telefone e falei assim, Alan, eu quero poder receber a célula aqui em casa. E aí eu não sabia, na verdade, que ele iria reformar. E ele falou assim, é de Deus, porque amanhã vai começar a reforma aqui em casa. A gente estava sem saber como é que ia acontecer. E graças a Deus, hoje ele conseguiu fazer a reforma dele, já estreou lá. Eu ainda não fui, mas eu quero ir lá. Aquele churrasco que você fez, eu não estava. Você está me devendo agora um churrasco publicamente. E aí, graças a Deus, a célula tem sido lá em casa e tem sido uma bênção. Toda quarta-feira a gente se reúne. Você que... fazer uma propaganda aqui. Você que ainda não tem uma célula, você pode estar lá em casa. Amanhã nós estaremos juntos lá, na Avenida Senador Ico Rezende, número 628, no 3º andar. Tem umas escadinhas, mas a gente vai conversando. Quando chegar, você já chegou em casa e está tudo certo. Amém? Você pode ficar de pé para a gente poder orar ao Senhor? Põe a mão sobre o seu coração, diga, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser direcionado pelo Senhor, impulsionado pelo Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, uma instrução tão poderosa, nós sermos usados. Existem tantas possibilidades, ó Deus, de sermos usados. Às vezes nós estamos focados nas coisas que são visíveis, nas coisas que enchem os nossos olhos. Nós estamos querendo pregar, nós queremos cantar, nós estamos, ó Deus, queremos servir em tantas coisas, mas o Senhor está nos chamando para abrir a porta da nossa casa, para que a gente possa servir, acolher pessoas, que a nossa casa seja um ponto de referência do reino de Deus. Por isso que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor possa despertar pessoas, ó Deus, que vão abrir os seus lares, para que o reino do Senhor possa crescer e avançar, e que o nome de Jesus seja engrandecido para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o nome